Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gênios da Informática. Esse é o seu curso de Microsoft Access. Na aula de hoje nós vamos usar condicionais. Temos a condição se e a condição se não. Então vamos trabalhar com essas duas condições hoje. Vamos abrir aqui o nosso formulário 1 no modo do design. Vamos abrir aqui e vamos criar uma caixa de texto. Vamos adicionar. Temos aqui caixa de texto. Vamos clicar e adicionar aqui. Podemos pegar esse texto e arrastar, deixarmos bem aqui em cima, assim. E vamos aumentar a largura. Fica desse jeito. Podemos aumentar a altura daqui, assim. Fica desse jeito. Então vamos mudar aqui, podemos colocar nome do usuário. Nome do usuário. Fica assim. Podemos aumentar mais e aumentar mais também aqui. Então vamos abrir aqui no modo do formulário para vermos como que ficou. Então nós temos aqui essa caixa de texto. O que eu quero que aconteça? Se não for preenchida essa caixa de texto assim, com um nome, seja nome do usuário, ou basta ter alguma palavra, se não tiver preenchida essa caixa de texto, esse botão de abrir outro formulário assim não pode aceitar abrir. Se formos a ver, vamos tirar aqui esses que eu coloquei. Se formos a abrir o nosso botão, ele abre tranquilamente, sem nenhum problema. Mas eu quero adicionar uma condição, que se não for preenchida essa caixa de texto, esse botão não deve abrir. Só pode abrir se tiver preenchida com algum nome ou alguma palavra. Mesmo se for uma letra, aí vai abrir. Mas se não tiver nada, não pode aceitar abrir. Então, para isso, vamos abrir no modo de design. Para isso, nós temos que ver aqui qual é o nome dessa nossa caixa. Se formos a ver, temos aqui texto 23. Então vamos memorizar texto 23. Nós não iremos aplicar essa condição direto na caixa de texto. Nós temos que aplicar aqui no nosso botão de abrir, no evento, ao clicar. O que nós queremos que aconteça ao clicar? E nós já temos um macro aqui. Esse macro, se formos a ver, temos cliente 3. Esse é o formulário cliente 3. Ao clicar nesse botão, ele abre o cliente 3, o formulário cliente 3. Mas eu quero que antes de abrir, verifique se aquela nossa caixa de texto está preenchida ou não. Então, se tiver preenchida, pode passar, pode abrir o outro formulário. Mas se não tiver preenchida, não deve abrir aquele outro formulário. Então, para isso, nós temos que adicionar uma outra ação. Nesse caso, é a ação se. Temos aqui se. Então, vamos clicar aqui para subir em cima, ficar em cima da outra ação. Então, aqui, se temos que colocar a expressão. Se formulários, nesse caso, temos formulários, vamos clicar, formulários, e nesses formulários, qual é o formulário que eu quero? É o formulário 1, esse formulário 1. E nesse formulário 1, qual é a caixa de texto que eu quero? Nesse caso, nós vimos ali que é texto 24. Não, é texto 23. É texto 23. Então, vamos clicar aqui, texto 23. Então, se esse texto 23 for nulo, nesse caso é nulo, mas eu he de colocar aqui em inglês, is null. O Access há de traduzir direto, is null. Então, temos aqui, se essa caixa de texto que está no formulário 1
e o formulário 1 pertence aos formulários, for nulo, aqui, for nulo, então vamos adicionar a ação que nós queremos agora. Então, deve acionar uma caixa de texto ou uma caixa de mensagem. Então, uma caixa de mensagem. E nessa caixa de mensagem, qual é a mensagem que nós podemos deixar? Podemos colocar aqui, por favor, preencha o campo nome do usuário. Preencha o campo nome do usuário. Vamos colocar isso entre parênteses. Assim, vamos colocar entre parênteses. E aqui vamos escolher o tipo da caixa de texto. Vamos colocar crítico. E os títulos podemos colocar aqui campos ou campo obrigatório. Campo obrigatório. Assim. Então, se podemos testar, vamos salvar, vamos testar, vamos fechar. Então, vamos abrir aqui no modo do formulário. Então, se essa caixa de texto for nulo ou estiver nulo, assim como está nulo, assim, então, ao clicar no botão esse de abrir formulário, deve acionar aquela caixa de texto que me avisa que a minha caixa de texto está vazia. Nesse caso, esse campo, nome do usuário. Então, vamos abrir, vamos clicar para vermos se funcionou ou não. Ao clicar, tenho que, por favor, preencha o campo nome do usuário. Mas se eu clicar aqui no OK, o que acontece? Depois abre o formulário. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que até que seja preenchido, não abra. Por exemplo, vamos preencher aqui, colocar só algumas letras. Se eu clicar aqui, logo abre. Não me deu aquela caixa de mensagem, não me avisou porque não é nulo. Mas se eu tirar aqui e clicar, ele me avisa para preencher aquele campo. Por favor, preencha o campo nome do usuário. Mas se eu clicar no OK, ainda abre o formulário enquanto eu não preenchi. Então, isso vamos voltar no nosso formulário e no modo de design. Ainda aqui no macro, vamos ver, porque não terminamos, não termina por aqui. Aqui falta a opção se não. Nesse caso, se for verdade ou se não for verdade, o que nós queremos que aconteça depois? Se formos a ver, nós temos aqui, se a nossa caixa de texto 23, for nulo, então deve me dar essa caixa de mensagem que me avisa que tenho que preencher aquele campo. Mas se não for nulo, o que nós queremos que aconteça? Nesse caso, nós temos que adicionar a opção se não. Temos aqui adicionar, vamos adicionar a opção se não. Mas primeiro, antes de adicionar essa opção, se não, vamos colocar aqui uma ação que para o nosso macro. Nesse caso é a ação parar macro. O que vai acontecer? Vai me dar, se for nulo, caixa de texto, vai me trazer essa caixa de mensagem que me avisa que tenho que adicionar. Mas depois disso, vai parar o macro. Mas se não for o caso, se não for nulo, ou nesse caso se estiver preenchido, eu quero outra ação. E qual é a outra ação? Que é abrir formulário. Mas eu já tenho aqui abrir formulário. O que nós podemos fazer é, aqui no nosso macro, adicionar se não.
vamos adicionar aqui. Então, se não for verdade, ou se não for verdade, se não for nulo aquele campo, deve abrir o formulário. Mas esse abrir formulário deve estar dentro dessa ação. Essa ação de abrir formulário deve estar dentro dessa ação. Nesse caso, nós podemos clicar aqui e clicar aqui no mover para cima. Se formos a mover para cima, há de ficar dentro da ação. Se não, e tudo isso está dentro da ação se. Está dentro da ação se. Vamos salvar aqui e fechar para testar o que acontece. Primeiro, vamos preencher. Posso clicar aqui para preencher e vamos clicar no abrir para ver. Ao clicar no abrir, ele abre outro formulário. Mas se eu não preencher, o que acontece? Se eu não preencher e clicar no abrir, tenho aqui essa caixa de texto que me avisa que eu tenho que preencher o campo nome do usuário. Mas nós vimos antes que o Access nos avisava, mas quando eu clicava aqui no OK, ainda abria o nosso formulário. Vamos ver agora que adicionamos a ação se não, para ver se ainda abre ou não. Vamos clicar. Se eu for a clicar, vamos ver que não vai abrir. Só vai fechar e permanecer ainda nesse formulário, se não preencher esse campo aqui. E o Access não vai nos deixar passar. Mesmo que você tente quantas vezes, não vai te deixar passar, a não ser que você preencha aqui com alguma palavra ou um nome. Se eu preencher e clicar, ele abre. Mas se eu não preencher aqui esse campo, mesmo que eu tente como, não vai abrir. Mesmo que eu tente como, não vai abrir. Então, desse jeito, nós podemos, nos nossos macros, adicionar condições. E se essa condição não for satisfeita, o Access não vai nos deixar passar. E desse jeito, nós podemos obrigar os usuários que irão usar o nosso sistema para que não avancem antes de satisfazer aquela condição. Então, se gostou do vídeo, deixa aí o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Até na próxima aula. E nessa aula era só isso. Ainda temos mais.